de olhos fechados ainda, eu quero rezar por nós aqui reunidos. Senhor Deus, nós pedimos para que nessa pregação de encerramento deste Revolução Jesus, toda a graça derramada nesses dias se reúna neste momento, que os nossos corações estejam alinhados com a Tua vontade, que cada palavra proclamada, que cada adoração, que cada show, que tudo isso, Senhor, culmine em nossos corações em uma conversão, culmine em nossos corações em uma oferta maior ainda de amor a Ti, Senhor, pois é por Ti que nós estamos aqui. Nós não estamos por causa da canção nova, nós não estamos por causa do Shalom, nós não estamos porque nós estamos de férias, é um mês de férias, mas porque nós Te amamos, Jesus. Porque nós Te amamos e por isso nós queremos beber cada gota da Tua graça que está sendo derramada sobre nós nesse final de semana. Obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já fez. Grandes coisas o Senhor já fez. Mas obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fará. Os nossos olhos contemplarão a Tua glória em nossas vidas e nós cremos nisso. Amém. Pode se sentar, por favor. Bom dia, povo de Deus. Vocês estão bem? Eu também. Que bom que vocês estão bem. Pessoal, como vocês bem sabem, essa pregação, ela tem como tema essência, que é o tema do nosso acampamento desse ano. Já foi falado muito, e Deus ele trilhou conosco uma linha linda de segmento, que conduziu os nossos corações a sermos incomodados. E graças a Deus nós adentramos nessa dimensão. Mas neste momento, com essa pregação que nós falamos de essência, eu quero trabalhar com vocês a dimensão da nossa consciência enquanto chamados por Deus. Creio que todos aqui receberam de Deus um chamado, mesmo que você ainda não saiba, mesmo que você não tenha ideia, Deus sonhou com algo para a sua vida. Deus tem um plano concreto para a sua vida. E como diria Padre Jonas, o bonito não é realizar os nossos sonhos, mas sim os sonhos de Deus. Peço que vocês peguem comigo, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Versículo 1. Nós iremos partilhar aqui agora uma palavra que foi trazida na pregação do Lucas, e eu gostei muito porque a providência de Deus conduz todas as coisas. Ele já começou a abrir os nossos olhos para essa realidade, mas eu quero que nós façamos a experiência de aprofundar um pouco mais nela, porque ela será a resposta de Deus para cada um de nós. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: assim diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, o que anda em meio aos 7 candelabros de ouro. Conheço tua conduta, tua fadiga e tua perseverança. Sei que não podes suportar os malvados. Pusestes à prova os que se dizem apóstolos e não são, e os descobristes mentirosos. És perseverante, pois sofrestes por causa do meu nome, mas não esmorecestes. Devo reprovar-te, contudo, por teres abandonado o meu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, converte-te e retorna à conduta de outrora. Ao contrário, virei a ti, e caso não te convertas, removerei teu candelabro da sua posição.
Meus queridos, quero contextualizá-los sobre essa carta. Nós estamos aqui falando da carta, da epístola escrita pelo... Falamos aqui do Apocalipse, ia falar carta de 1 São João, do livro do Apocalipse. Esse livro, meus queridos, foi escrito em um contexto no qual São João estava exilado. Ele estava sozinho, ele estava no final da sua vida. Porém, algo singular acontece aqui, porque esse livro ele foi escrito a uma igreja muito querida de São João, a igreja de Éfeso, que não é uma igreja qualquer. É uma igreja na qual foi muito estimada pelos cristãos do primeiro século. Nós estamos falando aqui de uma igreja fundada por Paulo, de uma igreja querida por Paulo. Nós estamos falando aqui de uma igreja na qual, quando Paulo passou por ela e anunciou o evangelho e a fundou, ali muitos se converteram. Naquele lugar existia um templo da deusa Artemis, que é uma deusa que cultua a sexualidade, a depravação. E quando Paulo anunciou o evangelho àquele povo, logo eles começaram a queimar os seus livros, começaram a se arrepender de suas obras. Estamos falando aqui de uma igreja que foi fundada por volta do ano 52. Uma igreja que pegou ali Paulo com todo o seu vigor, que ouviu diretamente da boca de Paulo o anúncio do evangelho. Possivelmente, alguns ali foram batizados por Paulo. Possivelmente, alguns nessa igreja tiveram uma experiência direta com Paulo. Se vir aqui na Canção Nova e ver algum pregador falando, já inflama o teu coração, quanto mais ouvir as palavras da boca do próprio Paulo. Mas, no contexto atual de Apocalipse, essa carta foi escrita nos anos 90, depois de Cristo. Então, estamos falando aqui de 40 anos após a fundação dessa igreja. 40 anos após a fundação dessa igreja, algo aconteceu. Uma igreja que era fervorosa, uma igreja que amava o Senhor, uma igreja que amava a palavra do Senhor, uma igreja que se arrependia dos seus pecados, agora se encontra em uma condição na qual o Senhor a adverte a voltar ao seu primeiro amor, aos seus primeiros atos. Algo aqui aconteceu nesse ato de 40 anos. E nós bem sabemos que, segundo a Bíblia, 40 anos é uma geração. Assim como o povo de Deus que passou pelo deserto 40 anos até findar uma geração, assim também aconteceu aqui com a igreja de Éfeso. Nós estamos falando de 40 anos após a primeira geração da igreja de Éfeso. Esse povo que chegou agora, esse povo para o qual São João escreve, não é mais o mesmo povo que Paulo pregou. Não é mais o mesmo povo o qual andou com Paulo. É um povo novo, é uma geração nova. E podemos dizer que talvez sejamos eu e você. Talvez muitos de vocês não conheceram o Padre Jonas Abib. Talvez muitos de vocês não tiveram experiência do começo da renovação carismática. E talvez eu e você estejamos hoje numa situação na qual o Senhor se vira para nós e nos adverte. Volta ao primeiro amor. Volta às suas primeiras obras. Aqui nós estamos falando de uma igreja que continuou sim correta, porque Deus tece elogios a eles sobre a sua perseverança. Porém, é uma igreja que continuou correta, mas deixou de ser apaixonada. Meus irmãos, de tudo aquilo que nós temos, de tudo aquilo que nós fazemos, podem nos tirar tudo, menos a paixão. Podem nos tirar os lugares, podem nos tirar os cargos, mas a única coisa que as pessoas não têm poder é de tirar dos nossos corações a paixão por Jesus Cristo. Nós estamos falando de uma igreja que após 40 anos continua estruturada. O Senhor diz que as obras continuavam. O Senhor diz
que eles continuavam a andar, porém perderam a paixão por aquele que o chamou. Que triste. A maior tristeza do nosso coração, meus queridos, não é não fazermos coisas, não é não construirmos coisas, não é não fazermos um acampamento Revolução Jesus, mas é fazermos tudo isso com o coração gelado, tendo perdido o amor por aquilo que Ele que inspirou tudo isso em nossos corações. A coisa mais triste é ouvirmos pregações eloquentes de pessoas que não traz mais o nome de Cristo nos lábios e no coração. A coisa mais triste é chegarmos no final da nossa vida e sabemos que fizemos muita coisa, mas amamos pouco. A coisa mais triste é chegarmos no final da nossa vida e sabermos que nós fomos longe demais. Só que longe a ponto de nos afastarmos daquele que é o nosso primeiro amor. Eu sei que aqui eu não estou pregando para pessoas que começaram na igreja agora. Aqui tem monitores, aqui tem pessoas que já caminham na igreja há um tempo. E eu te pergunto, meu querido, neste tempo de caminhada, como está a sua paixão? Como está seu amor? Como está a essência? Quando eu olho para você, eu te pergunto, não como você está se vestindo, mas como o teu coração está queimando. E pelo que ele está queimando. Quando olho para você, eu pergunto, o que te fez sair da sua casa? Foi um amor incondicional? Ou foi para passar tempo? O grande perigo que nós vivemos é esse. Hoje é um tempo no qual nós temos oferta, e digo oferta até mesmo no nosso meio cristão, de shows, de evangelização, e isso é bom e é louvável, minha gente. Mas Deus nos livre de chegarmos nesses encontros, seja PHN, seja Aleluia, com o coração blindado à ação de Deus. Apenas dançando, apenas cantando, apenas pulando, mas como palhaços e não como filhos. Deus não nos chamou para encenarmos nada, Ele chamou para vivermos. E só aqueles que vivem trazem um brilho nos olhos quando tudo rui, quando tudo cai. Só aqueles que vivem olham para além, transcendem. Só aqueles que vivem olham para um rincão, olham para você e não vê mais uma pessoa, não vê mais um peregrino, mas vê uma alma amada por Deus. Uma alma pelo qual Jesus deu até essa última gota de sangue. É isso que sustenta uma igreja. Mas foi exatamente isso que a igreja de Éfeso perdeu. Esse amor eloquente por Jesus Cristo, pelo seu Senhor. Uma igreja linda, uma igreja que caminhava, mas caminhava sem Deus. E é possível nós estarmos caminhando, meus queridos, mas caminhando sem Deus, caminhando sem eficácia, pregando sem eficácia, falando sem eficácia, fazendo sem eficácia, fazendo e realizando para nós mesmos, mas sem colher os frutos os quais o Senhor sonhou para nós. E hoje, mais do que nunca, nós estamos vivendo um tempo missionário lindo na igreja. Aqui eu acredito que tenham vocacionados, que tenham coordenadores de grupo de oração. Mas eu te pergunto, meu irmão, será que a mesma repressão que foi feita, a mesma emenda que foi feita, a igreja de Apocalipse não cabe a nós? Não cabe a cada um de nós? Será que o peso da missão hoje está roubando o brilho do nosso chamado? Será que nós estamos trocando o coração de Jesus pela mão dos homens? Será que nós estamos trocando os lábios do nosso mestre pela voz de outros? Será que nós estamos trocando o sangue derramado por Jesus por falácias? Será que nós estamos trocando o amor pelas almas, pela missão, simplesmente por ela? Será que nós estamos trocando nossos melhores dias doados a Deus por apenas um status de ser católico, de se vestir como católico, de postar como católico? Será que o inimigo vendou tanto os nossos olhos a ponto de nós acharmos que estamos na igreja, mas não sermos mais igreja? No ponto de nós falarmos da igreja, mas não termos mais os sentimentos da igreja?
De estarmos no grupo de oração, mas não mais vivermos no grupo de oração? Será que nossas orações se tornaram engessadas? Será que nosso olhar a Deus se tornou automático? Será que Deus terá que vir, assim como Ele disse no livro do Apocalipse, e arrancar de nós o nosso candelabro, que é o nosso posto, para que nós voltemos a olhar para Ele? Deus nos livre de ter um coração engessado, um coração duro, um coração que fala, mas deixou de viver há muito tempo. Quando nós perdemos o primeiro amor, nós perdemos tudo. E uma alma que não é apaixonada nunca permanecerá aos pés do seu Senhor. Uma alma que não é apaixonada nunca permanecerá na essência daquilo que foi ensinado. Uma alma que não é apaixonada nunca terá forças para poder subsistir diante das aflições, das tentações e das dificuldades. Nós que estamos aqui, como eu disse no começo, somos convocados. Você não está nessa cadeira simplesmente para poder assistir uma pregação ou ouvir uma adoração. Você está aqui por uma convocação. Você está num lugar, permita-me falar, seguro, no qual Deus está te treinando e incomodando para que você vá para fora e dê frutos. E dê frutos, e frutifique. O que me impressiona não é você estar aqui todo ano no Revolução Jesus. O que me impressiona é você estar aqui todo ano e não fazer nada na tua paróquia. O que me impressiona não é você vir aqui no show do Shalom, da Cola de Deus, pular, dançar, se alegrar. O que me impressiona é lá fora você não fazer nada disso. O que me impressiona não é ver um rincão lotado ou cheio, ou várias pessoas assistindo na TV. O que me impressiona é nós vivemos tudo isso e não colhemos fruto de conversão. Ser mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. Nós não podemos ser homens e mulheres conformados e acomodados com aquilo que Deus nos deu. Não dá. E talvez hoje, diante dessa pregação, você se encontre como esse povo dessa igreja que está distante de Deus. Talvez aquele amor que você tinha no começo, você não tem mais. Talvez algo roubou o lugar de Deus no teu coração. Talvez aquele fervor inicial você não tenha mais. Meus irmãos, eu me lembro do começo da minha conversão. Eu sou mineiro, sul de Minas, aqui perto. Eu me lembro que quando eu me converti no Jovens Sarados, sou filho do padre Edmilson, a coisa era bem intensa. Porque o padre trazia a proposta de nós sermos radicais. Radicais. E aí, claro, com o tempo vai vindo equilíbrio, né? Porque no começo a gente tem aquela radicalidade extrema. Me lembro bem que quando eu me converti, eu fiz um propósito comigo mesmo. Falei assim, Senhor, agora para pagar meus pecados, toda a missa eu vou comungar descalço. E ia lá bonitão, tirava o sapato e ia comungar com toda a piedade, né? Mas era o extremismo do momento. Eu me lembro que eu, na hora de comungar, eu abria os braços e falava, vem Jesus. E abria a boca, ajoelhava e falava assim, vem. Mas por quê? Eu amava, era paixão de querer fazer algo por Deus, às vezes até exagerado, mas queria fazer algo por Deus, por amor a Deus. Eu me lembro que eu insistia para as pessoas virem para o grupo de oração. Se preciso fosse, eu buscava em casa e chegava no grupo de oração, eu rezava, falava, Jesus amado, tomara que o pregador não seja ruim. A pessoa, primeira vez, tem uma experiência dela com Deus. Tomara que a música não seja uma musiquinha meio fuleira, né? Tomara que seja uma musiquinha que toque o coração. Tomara que ninguém fale besteira lá, né, Jesus? Ajuda aí, fiz minha parte. Esse amor, esse zelo por aquelas almas. Se preciso fosse, levava em casa depois. Atravessava a cidade. Mas porque eu queria fazer Jesus conhecido. Porque eu o conheci. Porque eu o amava. Mas com o passar do tempo, algumas coisas em nós vão enrijecendo. A gente acha, é demais, né? Não, vai se quiser. Não, mas não é tudo isso, não. Com o passar do tempo, no grupo de oração, começamos a rezar e fala, não, vamos rezar um pouquinho aqui, mas só para poder preparar o coração. Que preparar o coração, gente? O coração não prepara, o coração já tem que entrar preparado. A gente não chega para o grupo de oração preparando para beber de algo, mas chega para derramar algo.
Nós não chegamos em nossas comunidades para poder beber de algo, mas para derramar algo que já está sendo derramado também na comunidade. E essa é a beleza. Eu não vou para poder ser servido, eu vou para servir. Eu vou para dar daquilo que eu bebi, daquilo que eu recebi, porque eu sou um servo, porque eu sou amigo, porque eu me encontrei com Ele. Nós precisamos trazer em nós, de novo, esse sentimento de alguém que é apaixonado até a loucura por Jesus Cristo. De uma igreja que não perde esse fogo inicial, que não é um fogo de palha, que não é um fogo que passa, mas é um fogo que permanece. Eu sou filho de um homem, gente, um senhor Jonas, que era incansável. Um homem que com mais de 40 anos, com cabelo branco, resolve deixar tudo para poder investir a sua vida na evangelização. E aí me vem jovem de 22 anos falando, eu não me vejo evangelizando jovem, eu não me vejo falando para jovem, eu não me vejo com jovem. Já passou meu tempo. Meu querido, pelo amor de Deus, nem chegou seu tempo. Nem chegou seu tempo. Você nem começou a se gastar, nem começou a dar e já está morrendo. Eu não me vejo no meio dos jovens porque é uma coisa muito barulhenta. Tá bom, vai e fica quieto, mas faz sua parte. Mas eu estou na igreja, mas eu percebo que é muita coisa, é muito barulho. Tá, fica quieto na sua, mas faz sua parte. Deus não te chamou para fazer barulho, Deus te chamou para poder alcançar almas. Dentre esses, outros que às vezes estão como esse povo da igreja de Éfeso, que viveram uma experiência e agora talvez estão saindo da igreja por alguns motivos. Eu imagino este povo recebendo essa carta de São João e falando, não, é demais, vou embora. Brigou com o coordenador, brigou com o fundador, me olharam estranho, fecharam a cara para mim. São João, olha São João falando isso comigo, ele não vê o que eu faço aqui. São João não está vendo o tanto que estou me doando aqui. Ô São João, essa igreja tem 40 anos porque eu estou aqui. Olha o meu esforço, São João. Você vem falar isso que eu pedi o primeiro amor? O Senhor nem está aqui. E muitas vezes a revolta no nosso coração quebra a graça que nós poderíamos receber pela obediência. Muitas vezes a revolta em nosso coração é a água que o inimigo joga para pagar o nosso primeiro amor. Muitas vezes a revolta em nosso coração não vira revolução porque nós não sabemos ratificar as coisas. Não sabemos dar um sentido de gosto para a coisa. Não impressiona igrejas cheias, mas impressiona muito a quantidade de pessoas que hoje saem com uma pequena decepção. Me decepcionei com o meu coordenador, me decepcionei com o meu fundador, me decepcionei porque eu queria cantar e não me deram um lugar para cantar, então isso apagou meu primeiro amor. Me decepcionei porque chegou uma pessoa meio eufórica demais ali e meu santo não bateu com o santo dessa pessoa. Deus não te chamou para bater santo, Deus te chamou para ser fiel, independente do lugar que você estiver. Deus não te chamou para te agradar, Ele te chamou para perto, para que você beba e depois dê a outros, mesmo que ninguém perceba, mesmo que ninguém goste, mesmo que ninguém sabe. Deus não te chamou para ser estrelinha, Deus te chamou para ser fiel. Deus não vai te cobrar as pregações não feitas, Deus não vai te cobrar os shows não feitos, Deus vai te cobrar a fidelidade não vivida. E Deus nos livre de chegarmos um dia perto dEle e falarmos, Senhor, quantas revoluções de Jesus eu vi, quantas vezes eu fui monitor, quantas vezes eu preguei nesse rincão, e Ele falar, que bacana, não te conheço, porque meus olhos não estavam voltados para este lugar, estavam voltados para o teu coração, e lá não tinha lugar para mim. Deus nos livre de chegarmos um dia e termos essa repressão do Senhor. Queremos, meus irmãos, ser fiéis. Eu não consigo ficar em paz, sabendo que tem pessoas dando a vida, e eu, no meu comodismo, não querendo dar nada. Eu não consigo ficar em paz, sabendo que tem irmãos aqui, trabalhando nessa equipe, que estão ficando até 2 horas da manhã, trabalhando nas mídias, para que você tenha um conteúdo bacana, para que o povo de casa tenha um conteúdo bacana, e eu, faço o que der, né? Não, vamos dar muito não, porque o meu psicológico está meio que abalado, né? A pessoa mal começou e já está cheia de coisa. Meu querido, devemos nos cuidar sim, para poder dar melhor na missão, mas que o nosso cuidado não se torne mediocridade, que o nosso cuidado não se torne uma regra, não se torne ali uma medida baixa para a nossa doação em amor a Deus. Eu não consigo ficar quieto
olhando para uma cruz e sabendo que um Deus se deu inteiro por mim, eu estou me dando pela metade a Ele? Como colocar a minha cabeça no travesseiro e saber que eu poderia dar mais? E eu estou contando gotas, estou contando pedaços. Deus, desculpe te falar isso, não trabalha com corações divididos. Deus não disputa tronos em nosso coração e nem divide tronos em nosso coração. Ele deseja ser soberano. O nosso coração, ele é pequeno, mas o tamanho de um Deus que criou o mundo, e é lá que Ele quer habitar, e é lá que Ele quer ficar. E a partir disso, Ele flui nos meus lábios, Ele flui no meu coração, Ele flui naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou. Mas Deus, Ele deseja. Mas, meus irmãos, voltando para a igreja de Éfeso, eu acredito, uma sugestão minha, que tudo isso foi vivido não só por causa daqueles que agora estavam vivendo, mas também por causa daqueles que começaram a igreja. Porque 40 anos, como eu disse, é um passar de geração. Alguma coisa nesse passar de geração aconteceu errada. Alguma coisa não fluiu. Alguma coisa não aconteceu. Porque uma geração deve sustentar a outra. Um povo que veio deve sustentar o povo que vai vir. Eu não posso caminhar com minhas pernas só achando que eu cheguei na Canção Nova, tenho 7 anos e agora o que eu estou achando é isso mesmo e pronto, acabou. Não, eu preciso voltar meu olhar para o passado e falar o que o Padre Jonas falava, o que a Luzia falava, o que o Eto falava, como eles viviam, qual era a emoção de Deus, o que Deus trazia para eles. E a partir disso, beber dessa graça. Eu preciso sentar aos pés dos nossos irmãos. Que lindo ontem, Fabulira, aqui parado, sentado. Eu falei, Jesus, é isso. Precisamos voltar aos pés desses irmãos e ouvir deles aquilo que eles ouviam no começo do Padre Jonas. O que o Padre Jonas falava, o que o Padre Jonas fazia, como ele rezava. Senhor, eu quero isso. Mas eu não estava lá com o Padre Jonas, mas quem viveu isso? Eu preciso voltar aos pés dessas pessoas. E nós precisamos voltar aos pés dessa pessoa. Precisamos voltar a beber da fonte. Porém, não dá para vivermos a nossa vida apenas contando histórias do passado. Agora é a nossa vez. Eu preciso vir aqui, sentar aos pés do Fábio Lira, como ele fez ontem, ouvir dele, assumir para mim e agora eu anunciar. Não dá para ficar contando história bonitinha dos outros sempre. E Deus, quando Ele vai começar a fazer em mim? Quando Ele vai começar a fazer a partir de mim? Quando Ele vai começar a fazer na minha vida? Quando os milagres partirão a partir do meu ministério? Quando as pessoas começarão a ser tocadas a partir do meu ministério? Quando eu vou parar de contar histórias do Padre Jonas apenas e começar a viver as minhas histórias de amor com Deus? É bonito falarmos que o Padre Jonas orava em línguas todos os dias, mas e eu? Onde eu estou nisso? Será que eu sou apenas um telespectador que assiste de longe, ou sou um vivente também desse mover que continua? O meu fundador, ele está enterrado. E hoje, fisicamente, ele não pode fazer. Criamos que espiritualmente ele faz, mas fisicamente, ele nunca mais vai pisar nesse palco para poder pregar o Evangelho. Agora é comigo e com você. Fisicamente, Padre Jonas nunca vai sair mais em missões. Agora é comigo e com você. Fisicamente, pessoas que passaram por sua vida, talvez morreram, se foram, nunca mais vão fazer. Agora é com você. Agora a responsabilidade é sua. Agora é você que assume. O legado é nosso. É impossível ouvir de Deus e não falar de Deus. São José Maria Escrivá dizia que para ele e para os apóstolos o chamado e o envio foram uma coisa só, porque é impossível nós olharmos para aquele que conquistou nossos corações e não querer que outros saibam disso também. É impossível. É impossível me acomodar sabendo que irmãos já morreram dando a vida na missão. É impossível, quando eu lembro da história da Isabel Cortez, saber que ela estava lá na missão na Bahia e de repente entrou alguém com uma arma na rádio e ela, por complicações na saúde, passou mal e veio a óbito. E eu vou ficar com minha bunda no sofá, esperando o povo vir para a Canção Nova ou vir para a minha comunidade para ir eu falar de Deus? Não! Isso aqui é uma parte.
Você que está na TV, você é uma parte, mas o mundo é muito mais do que isso. Deus me livre de evangelizar apenas na minha bolha, apenas nos meus peixinhos aqui cevados, apenas naqueles que dão curtidinha nas minhas postagens. Deus me livre. Eu não vim para poder engordar a ovelha gorda, eu vim para pescar peixe no mar. É lá, os perdidos estão lá. Não dá para nos acomodarmos com o nosso gueto, com o nosso bequinho, com o nosso povinho, sem ter amor por aqueles que se ofertam. O que nós cantamos é pela igreja, e a igreja não se resume a nós. A igreja é o povo de Deus. Até os confins da terra tem gente para evangelizar. Ai de mim se não falar, ai de mim se não pregar, ai de mim se eu não me der, ai de mim se eu economizar. Deus me livre de chegar no céu com meus cabelos pretos. Não, eu quero chegar com cabelo branquinho. Quero chegar todo esfarrapado, mas falando: Senhor, eu dei tudo. Eu quero chegar no céu e nas portas do céu está o meu fundador e falar: filho, foi para isso que Deus te chamou. Você fez, você cumpriu, você foi fiel. Deus nos livre de sermos um dia assim, meus irmãos. Mas agora é hora de nós pegarmos o bastão. Vocês já viram aquela corrida, não sei o nome da corrida, mas aquela que o pessoal corre de um lado para o outro assim, aí vem alguém atrás, aí pega o bastão e passa correndo? Aí vem o outro, pega o bastão e passa correndo? Tem aquele revezamento? Vocês já viram já? Quem já viu falar disso? É igual. A igreja de Éfeso não viveu um revezamento de bastão. A igreja de Éfeso não trocou o bastão e não deixou para a próxima geração, e por isso hoje eles padecem. Nós não podemos ser assim. Nós temos que ser o povo que pega o bastão e leva adiante. Rodrigo, você pode pegar, por favor? Eu sou devoto de São José Maria Escrivá, né? Ele tem uma frase: faz-me santo, nem que seja paulada. Gente, aqueles que vieram antes de nós, eles estavam com isso aqui na mão. Eles pegaram, eles levaram, eles correram. Padre Jonas, mais de 40 anos, correu com o bastão. Mais de 40 anos, ele veio. Ele pegou o peso, ele carregou o peso. Ele veio. Agora, Rodrigo, vem cá. Agora, ele pegou e falou: Rodrigo, é com você, pega atrás. Vem. E o padre vem, e o Rodrigo está lá. E o Rodrigo está morando com o padre como sentinela. E o Rodrigo está ouvindo o padre. E o Rodrigo está lá todos os dias, ouvindo, tomando café, celebrando, ouvindo a missa do padre. Está lá vivendo com o padre. Ele vive as experiências ao pé do mestre. E chega um momento que o padre Jonas morre. E agora, Rodrigo, você vai deixar cair? Você vai deixar cair? Você vai deixar cair? Eu não ouvi, gente. Você vai deixar cair? Está na nossa mão. Já era. Agora é com a gente. Para de viver de memórias do passado. Agora é com a gente. Nós louvamos a Deus por aqueles que vieram antes, mas agora é meu. E agora eu assumo este lugar, eu assumo esse bastão, eu assumo esse legado. E se você não assume, meu querido, seu bastão vai cair, vai ficar. E em qualquer momento, assim como na igreja de Éfeso, o demônio vai pegar e vai começar a apacentar as ovelhas que Deus te confiou e levá-las para o inferno, porque você não assumiu o teu lugar. Um céu que deveria ser repleto, se torna um inferno repleto, por causa da nossa negligência. E não dá para falar que, Senhor, eu não sabia. Não, nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram, o nosso coração contemplou aquilo que é maior do que nós mesmos. Não dá. Ô, João, abre, por favor, aqui, a parte do meio. Isso, eu falei muito do Padre Jonas, mas isso fica para todas as pessoas que um dia te discipularam, as pessoas que um dia te conduziram. Eu pergunto, com você como vai ser? Na sua geração como vai ser? O bastão vai cair ou vai continuar? Fique de pé, por favor. Aqui tem algum vocacionado da Canção Nova? Tem vocacionado?
Vem aqui. Tem mais vocacionados aí? Se tiver, pode vir aqui na frente, por favor. Se tiver mais vocacionados. Qual o seu nome? Samara. Samara, agora é com você. Tem mais vocacionados aí? Pode vir. Qual o seu nome? Isabela, é com você. Seu nome? Rebeca, é com você. Pode pegar. Meus queridos, agora é assim. Eu estou com meus 29 anos e eu estou evangelizando jovem. Eu estou correndo, eu estou fazendo, eu estou me gastando. Mas daqui a um tempo, vai que eu estou em algum lugar, uma viagem aí e morro, capoto aí. É com vocês. O carisma não vai morrer em mim, não vai morrer no Pedro, não vai morrer na Amanda, não vai morrer no Eto, não vai morrer na Luzia, agora é com vocês. Tem vocacionados de outra comunidade aqui? Se tiver, pode vir. Pode vir aqui. Meus queridos, na comunidade de vocês, vai passar fundador, vai passar pessoas. Agora é com vocês. A essência vai continuar com vocês. Pode vir, pode vir. Tem pessoas aqui que têm desejo de responder a Deus no caminho vocacional? Pode vir também. Se você tiver desejo de entregar a vida para Deus, talvez você não esteja nem vocacionado ainda. Vem para cá. Meus irmãos, é com vocês. Na geração de vocês, as pedras terão que falar. Na geração de vocês, os mortos terão que ressuscitar para poder anunciar o Evangelho. Na geração de vocês, mudos terão que falar. Ou vocês vão assumir o lugar de vocês. Agora é com a gente. O legado é nosso. A oferta é nossa. E isso que nós fazemos não é só por nós, mas é por aqueles que vão vir, por aqueles que vão chegar. E nós somos esse povo que Deus escolheu. Mas não apenas nós. Todos aqui são chamados. Convido nessa hora, vem aqui na frente também. Você que tem desejo de ofertar a sua vida para Deus, seja na sua paróquia. Coloque a mão nas costas da pessoa que está na sua frente. Vamos fazer uma corrente. Agora é com você. Não terceirize a sua responsabilidade. Ah, meu pároco ele faz, meu pároco ele não gosta, meu pároco... Problema dele. Seja fiel naquilo que Deus te colocou na obediência. Ah, mas no meu grupo de oração, meu coordenador não me compreende. Problema é dele. Deus falou com você, então a responsabilidade é sua. E eu te falo, meu querido, não é um peso, é uma alegria. Você está diante de pessoas aqui, consagrados, irmãos de comunidade, que não se arrependem em nenhum segundo de ter dado a vida para Deus. Nós somos felizes. Nós somos felizes. Nós somos felizes porque estamos dando os nossos melhores dias a Jesus Cristo. Eu nunca cheirei o Padre Jonas, nunca dei uma cafungada nele. Mas eu tenho plena certeza que eu exalo a mesma essência dele. Eu tenho plena certeza. Eu peço mais. Senhor, me dá os olhos do Padre Jonas. Me dá os sorrisos do Padre Jonas. Me dá o coração do Padre Jonas. E não só o dele, eu quero o dobro. Eu quero mais. Você precisa exalar a essência daquilo que um dia você viveu. As pessoas precisam olhar para você e falar, essa pessoa encontrou Jesus Cristo. Essa pessoa é diferente. Amém? Não percamos, meus irmãos, o nosso cajado. Nós iremos ver um momento agora de oração. Pedir para meus irmãos do Shalom preparar a música que nós cantamos agora há pouco, oferta. Essa música, ela, não sei se vocês sabem, mas ela é muito singular para a comunidade de Shalom, porque ela diz do carisma deles, diz daquilo que é a essência do chamado deles. E para nós, meus queridos, também precisa ser assim. Peço para meus irmãos de comunidade que estiverem aqui também, para virem aqui no palco. Os irmãos de comunidade chegarem aqui perto. Nós iremos cantar renovando nossa entrega a Deus. Aqueles que estão no fundo, que querem, podem vir também. Afasta as cadeiras, fica à vontade, cheguem mais perto. Cheguem mais perto. Isso que nós estamos fazendo é um ato profético. É um ato no qual Deus está renovando conosco a aliança da responsabilidade que nós abraçamos. O cajado que nós pegamos, o cajado que nós nos responsabilizamos, o lugar que é nosso por direito. Ei, deixa eu te falar. Essa juventude não é da Anitta. Essa juventude não é da Lady Gaga. Essa juventude não é do Pablo Vittar. Essa juventude é de Deus. E somos nós que vamos levar isso. Essa juventude não é do mundo. Não é das redes seculares. Não, é nossa. E nós a levaremos para Deus. Chega
Chega de influencers por aí, depravando com aquilo que é moralidade. É a sua hora. Se eles estão fazendo é porque nós não estamos fazendo ainda o suficiente. Chega, assumamos o nosso lugar. A igreja começou com 12, hoje nós somos bem mais do que 12. Nós somos uma multidão, mas a palavra de Deus ainda não chegou até os confins da terra. Nesse dia, nós olharemos um para os outros e falaremos: valeu a pena, demos tudo. Alguns vão chegar cansadinhos, todo estrupiado, alguns sem perna, outros sem braço, como diz o Evangelho, alguns até mesmo sem olho. Pensa, chegando alguém lá meio assim, você vai falar: cara, ele perdeu o olho por amor a Jesus Cristo, o Evangelho. Esse é meu irmão. Chegará um momento que não teremos mais comunidades, não teremos mais divisão, teremos Cristo sendo tudo em nós. E neste momento, os nossos lábios não terão mais palavras para poder proclamar a alegria de ter dado a vida por Jesus. Estou há 7 anos na Canção Nova. Crise tive muita, mas eu te garanto, eu sou a pessoa mais feliz desse mundo, porque eu encontrei um motivo para ofertar a minha vida. Se você também encontrou, meu querido, vamos cantar isso, mas vamos cantar com gosto. Eu quero que você cante com um sorriso no rosto, porque você está dando os melhores dias da sua juventude a Deus, pela essência daquilo que você acreditou e bebeu e recebeu um dia. Cantemos. Do meu viver, ao apelo de Deus em meu coração. Humanidade chorar, sofrendo a esperar que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Com a oferta do meu viver. Isso, ao apelo de Deus. A humanidade, meus irmãos. Chorar, sofrendo a esperar. Que o meu canto, que o meu canto, que o meu grito se faça escutar. Quero ficar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor. Meu perfume no céu espalhar, se não se derramar. por amor a Deus. Por amor a Vai! gastar os meus dias, minha juventude por amor. Pela igreja, pelo
minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar por amor a Deus. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude, por amor. Eu me consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens, pela igreja, pelos jovens, pelos homens, minha alegria e meu sofrer. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens, por cada rei de viver. Nessa hora, erga teus braços, erga teus braços. Nós iremos orar nessa hora pela igreja. Iremos rezar nessa hora por todos aqueles que pensam em desistir. Senhor, nós rezamos nessa hora por aqueles que abandonaram o primeiro amor, por aqueles que abandonaram a essência, por aqueles que abandonaram o teu trono, por aqueles, Senhor, que se frustraram. Sim, por esses que estão longe, aqueles, Senhor, que foram feridos pela igreja, pelos membros da igreja. Senhor, nós nessa hora queremos rezar por esses, por aqueles que se decepcionaram com estruturas, com pessoas. Mas sabemos, Senhor, que Tu és fiel, Tu nos chamastes e até o final não nos deixarás em paz, até cumprirmos aquilo que o Senhor sonhou para nós. Isso. E se acabar essas palavras, ora em línguas, ora em línguas, ora em línguas. Vamos elevar um clamor a Deus. Isso. É a nossa oferta pela igreja, pelos jovens, pelos homens, por cada um. Isso. Tem jovens aqui assumindo seu lugar. Tem jovens aqui voltando. Tem jovens aqui reassumindo o lugar por direito no qual Deus os constituiu. Isso. Deus está restaurando nossos ministérios. Deus está restaurando o nosso chamado. Deus está restaurando nossa vocação. Isso. Eu peço nessa hora, Senhor, a mesma unção que recaía sobre o Padre Jonas. Eu peço nessa hora, Senhor, a mesma unção que recaiu sobre Moisés Azevedo. Eu peço nessa hora, Senhor, a mesma unção que recaía sobre o Padre Ailton. Eu peço nessa hora, Senhor, a mesma unção que recaía sobre a Emi Nogueira, sobre a Luzia, sobre o Eto, sobre todos aqueles que vieram antes de nós. Sim, Senhor, nós pedimos, Senhor Jesus, derrama essa mesma unção, reinflama os nossos corações, reinflama. Isso. E vai assumir esse compromisso com Deus. Vai assumir esse compromisso com Deus. Nós iremos cantar novamente o refrão dessa música. Mas agora, lembrando, nós somos o corpo místico de Cristo. Nós somos a igreja militante que caminha sobre essa terra. Somos um corpo. Somos a juventude que Deus levantou. Por isso, pega na mão da pessoa que está ao teu lado
Eu sei que está meio suada, mas não tem problema, bom que gruda mais. Nós iremos cantar esse refrão, mas iremos cantar explodindo o nosso coração em amor a Deus. Levanta o braço dessa pessoa no alto. Sente o sovaco dela na tua cara. Isso. Deixa o suor descer. Nós iremos cantar agora, dando uma resposta para o mundo, de que nós não pararemos, de que nós temos um chamado até a volta de Jesus Cristo. Até o dia que os céus se abrirem e a trombeta tocar, nós continuaremos a anunciar. Nós temos um legado. Nós não nascemos de chocadeira, mas nós nascemos de Deus. E Ele sonhou conosco. Ele sonhou com o nosso chamado. Vamos ofertar a Deus. Quero ofertar minha vida, gastar os meus dias, minha juventude por amor, porque o meu perfume não se espalhará se não se derramar. Por amor a Deus. Por amor Levanta os braços, pode ser melhor. da minha vida, Gastar os meus dias, a minha juventude. minha juventude por amor, pela igreja, pelos jovens, pelos homens. Consumirei pela igreja, pelos jovens, pelos homens. Cada dia de viver pela igreja, pelos jovens, pelos homens. Minha alegria em meu sofrer. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens. De viver. Continuemos agora a cantar, mas agora só as nossas vozes, só as vozes. Eu quero ouvir você. Pela igreja, pelos jovens, pelos homens. Só as vozes. Pela igreja. Escuta isso, vai. Olha o que você está falando. Olha o que você está assumindo. Olha o que você está se responsabilizando. Cante. Pense agora naquelas pessoas que Deus já colocou no teu coração. Cante nessa hora, pensando naqueles familiares, pensando naqueles jovens, pensando naqueles amigos que ainda não amam a Jesus. Quem você queria que estivesse aqui com você? Aquela pessoa que saiu, aquela pessoa que foi embora, aquela pessoa que desistiu. É por eles, continue. Pelos jovens, pelos homens, Vale a pena. pela igreja, pelos jovens, pelos homens, pela igreja, O seu ministério, pelos jovens, o seu chamado, pelos homens, o seu cantar, o seu pregar, pela igreja, o seu fotografar, pelos o jovens, seu dançar, pelos homens, o seu acolher, o seu sorriso. pelos jovens, pelos homens, É pela sua mãe, é pelo seu pai, pela igreja, é pelo seu coordenador, jovens, pelos homens, é pelos seus amigos, é pelo seu padre,
é pelo seu bispo, é pela sua comunidade.